Começou. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa comunidade, enfermeiros do bem. A aula de hoje vai ser com a Juliana Mello. Deixa eu apresentar a Juliana Mello aqui. Juliana Mello, ela é formada em enfermagem, tem MBA de gestão de pessoas e liderança, é lead coaching pelo IBC, especialista em venda, escritora e cursando teologia por amor. Atuou em empresas multinacionais na área de saúde, conquistou diversos prêmios nacionais e internacionais ao longo da sua carreira. E aí, Juliana, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite para mais uma aula. Acho que a sua última aula foi fantástica, tivemos muitos elogios aqui, e a aula de hoje a gente está com uma expectativa alta também. E aí, pessoal, só lembrando que a nossa comunidade, esse mês teremos aulas também gratuitas de segunda a quinta-feira, todo dia às 19 horas. O Cris ele vai soltar a nossa grade de aula, inscrições pela plataforma Simpla, com direito a certificado. Essas aulas ficam gravadas no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem, e vocês podem assistir, elas estão em uma playlist chamada Aulas do Aplicativo. Então, se alguém perdeu essa aula, se vocês gostarem dessa aula e quiserem encaminhar para algum colega, ela vai estar salva lá. Aproveitem para seguir o nosso canal. Estamos com poucos inscritos, precisamos de amiguinhos lá para poder assistir os nossos vídeos e compartilhar junto do nosso projeto aí. Então, Juliana, acho que feita a abertura aqui mais uma vez, obrigado. Se você quisesse apresentar e começar com você agora. Obrigada, Richard. Boa noite a todos. É uma honra, uma gratidão enorme poder estar aqui, né, fazendo parte desse projeto, poder compartilhar um pouquinho o conhecimento, leve conhecimento que eu tenho, principalmente hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento da dor e gerenciamento do estresse, não só trazendo para a área clínica, mas também para nós, profissionais de saúde, né, que passamos por alguns desafios e a gente precisa estar preparados, né, para poder conduzir aí melhor, principalmente o estresse diário, né? De acordo aí com as nossas demandas de trabalho, cada um na sua expertise, cada um na sua área de trabalho passa por algumas situações. Então, eu vou estar abrindo alguns parênteses aqui, não só trazendo para uma visão para o corpo clínico, para o paciente, mas também para nós, profissionais de saúde. Então, obrigada mais uma vez, Richard, e eu vou estar compartilhando aqui, tá, a apresentação com vocês. Caso tenha alguma dúvida, podem levantar a mãozinha, a gente faz esse bate-papo, mas eu gosto de deixar um pouquinho para o final, porque a gente consegue ter uma interação mais positiva, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela inteira. Agora vai dar certo. Richard, me avisa se tiver tudo ok, tá? Tá indo. Eu fiz naquele jeitinho. Mas ainda faltou abrir a tela inteira, ela não abriu. Agora foi? Agora foi. Nosso Então ensaio tá. funcionou, então. Ah, então deu certo. Eu já não consigo vê-los, tá? Então eu estou por aqui. Qualquer coisa vocês podem colocar aí no áudio e me chamar, tá Eu bom? aviso você aqui se alguém levantar Tá a mão. joia. Como eu compartilhei com vocês, vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento da dor e do estresse. Todos nós passamos por situações parecidas, né? Não só nossos pacientes, que nós precisamos estar ali prontos para poder atender e fazer esse gerenciamento de forma satisfatória, de forma holística e de forma ao qual ele saia dali, né, com todos os cuidados, com uma visão bem analítica, para que a gente possa fazer um cuidado mais aprofundado com nossos pacientes e também olhando, né, para nós, principalmente nós profissionais de saúde que passamos aí por algumas demandas muito, umas demandas bem assertivas, umas demandas, né, bastante produtivas. E aí, para a gente poder iniciar, né, como lidar, né, nós enfermeiros, como poder lidar com a dor e com o estresse dos nossos pacientes. Ele é extremamente importante e faz parte do nosso trabalho cotidiano. Todos os dias nós nos deparamos com essa situação, não é mesmo? Então, esse gerenciamento, ele é extremamente eficaz
e importante e crucial justamente para a gente proporcionar um atendimento de alta qualidade, um atendimento de alta performance, né, para poder melhorar os resultados dos nossos pacientes. Então, o nosso maior objetivo hoje, de fato, é melhorar os resultados dos nossos pacientes. E aí eu vou estar trazendo para vocês um pouquinho aqui quais são as melhores estratégias, quais são os melhores ensinamentos para que a gente possa aplicar, né, no decorrer aí do nosso trabalho, da nossa jornada de trabalho. E aí, antes de mais nada, eu preciso trazer para vocês 3 pontos importantes que são agregados quando a gente se refere ao gerenciamento da dor, principalmente, e o gerenciamento de estresse, principalmente na prática, né, de nós profissionais de saúde. Então, ele tem 3 pontos importantes. Nós vamos melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, nós vamos ter uma satisfação melhor da equipe, principalmente quando a gente se fala do estresse, porque quando os pacientes estão bem controlados, nós nos sentimos de forma realizada. Nada mais é importante, né? Principalmente quando nós vivemos o nosso propósito, quando a gente consegue, de fato, identificar a dor, identificar o problema e conseguir sanar esse problema. Então, a gente precisa vibrar. Isso é uma satisfação enorme para nós, né? E ao olhar clínico, ao olhar mesmo da parte do hospital, que visa a questão de lucros e redução de custos, quando a gente tem uma gestão eficaz, né, principalmente da dor e do estresse, a gente consegue sim estar reduzindo o nosso tempo de internação, abrindo oportunidades para outros pacientes, isso gera um retorno financeiro muito positivo, tá? A gente acaba tendo o uso de medicamentos e a necessidade de intervenções adicionais de forma reduzida e consequentemente, a gente reduz e otimiza os recursos da saúde. Então, aqui a gente tem 3 pilares importantes para o gerenciamento da dor e do estresse. E aí, porém, do momento que a gente tem estabelecido, que a gente sabe da importância, nós passamos por algumas dificuldades. Tem algumas instituições, tem alguns hospitais que ainda não têm nenhuma prática clínica implementada. Estão em processos, né, de implementação, de padronização, até mesmo de desenvolvimento de pessoas. Porém, a gente passa por alguns desafios e algumas barreiras. Espero eu que hoje vocês que estão aqui comigo não passem por essas dificuldades, mas acredito que sim, né? Ainda não há nenhum serviço que fala de excelência, porém nós buscamos a excelência, mas passamos por alguns obstáculos e por algumas objeções. Então, algumas situações a gente tem faltas de recursos, a gente tem a escassez de equipamentos, a escassez de profissionais qualificados, a escassez de medicamentos, principalmente quando se refere ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, a gente acaba não conseguindo, né, até mesmo nós nos doando como profissional, mas a gente não consegue ter os recursos suficientes para fazer um atendimento, né, de qualidade. Também tem aquelas crenças e atitudes que são aquelas crenças errôneas que acontecem com muita frequência, que é a questão da dor, que é uma dor de experiência inevitável. Então, elas podem impedir que os pacientes e mesmo a equipe busquem o alívio adequado, tá? Então, essas crenças são muito comuns e a gente tem total autoridade de poder quebrar essas crenças, tá? A gente tem uma comunicação que é totalmente deficiente. Por que isso acontece? Porque não adianta uma andorinha só, ela não faz verão, né? Então, a gente precisa que o corpo clínico esteja extremamente pronto, que esteja envolvido, né? Que esteja juntamente com uma educação continuada, para que a gente consiga fazer um atendimento aí eficaz, um atendimento de qualidade. Mas, infelizmente, nem todas as instituições têm isso implementado. Então, passa por essas dificuldades. Então, eu não consigo estabelecer uma comunicação aberta, eu não consigo ter uma comunicação efetiva com o meu paciente, né? Eu não consigo ter uma comunicação tão assertiva, até mesmo com os familiares e com os profissionais que estão ali junto comigo, né? E a questão da falta de protocolos padronizados. Hoje, a gente tem muitas instituições que até têm implementado protocolos, mas são aqueles protocolos que estão de gavetas. Quantos de nós nos deparamos por isso? Quantos de nós, em alguma situação ou até em algum serviço que executou como profissional de saúde,
tinha, mas não conseguia implementar, por conta de gestão, até mesmo por conta de diretoria. Então, a gente hoje tem alguns perrengues, algumas barreiras que impedem, né, da gente ter um gerenciamento mais eficaz da dor e do estresse. Mas, como eu falei, espero que vocês aqui que estão presentes não passem por esses desafios e por esses obstáculos. E se porventura passar, esse é o momento de estar aqui aprendendo, né, tendo alguns recursos que podem estar nos ajudando, ajudando você aí a direcionar melhor esse gerenciamento da dor e do estresse. E aí, para a gente entrar na nossa temática, eu trago alguns conceitos, né? A dor, o estresse e qual é o impacto que os dois trazem, né? De negativo para os nossos pacientes, afetando o seu bem-estar. Então, a dor é uma sensação desagradável. Ela pode acontecer de várias formas, né? Ela pode ser física, ela pode ser motora, ela pode ser sensitiva, vai depender muito do que o paciente está sentindo, né? Então, a dor é uma sensação desagradável que ela serve como um sinal de alerta do organismo para informar sobre uma lesão ou até mesmo uma disfunção. E o estresse? Qual que é o conceito que nós traríamos para o estresse? Ele é uma reação do corpo às situações que exigem uma resposta adaptativa, podendo gerar um desequilíbrio, né, físico e mental. Então, vocês conseguem identificar que a dor, ela vem, ela é uma sensação desagradável, e com a constância dessa dor, se é uma dor mais crônica, ela consegue trazer um estresse bem profundo para aquele paciente. É muito ruim sentir dor, não é? A gente, às vezes, não precisa nem estar no hospital. Qualquer dorzinha, principalmente aquelas pessoas que têm uma cefaleia, o tanto que aquilo incomoda, o tanto que aquilo tira o nosso foco, o tanto que aquilo nos tira, né, da que a gente consiga realizar melhor a nossa rotina. E isso, quando o nosso dia ele não consegue ser produtivo devido à dor, é onde a gente começa a ver os efeitos do estresse. Então, a constância da dor, ela é reflexo do estresse, tá? Então, quando a gente tem as duas associações, isso vai impactar de forma negativa, né, na saúde e no bem-estar do nosso paciente. E até mesmo de nós, profissional de saúde. Porque quantas vezes nós vamos trabalhar com dor? Quantas vezes essa dor está de uma forma tão constante que aí agrega com a minha demanda de trabalho, agrega com a minha rotina, agrega com a minha sobrecarga, e aí, no decorrer mesmo dessa constância, eu tenho alguns picos de estresse. E aí a gente vai aprender no decorrer dessa aula como conduzir melhor essas situações, como poder melhorar, né, essa questão, principalmente do estresse, para nós profissionais de saúde. E aí a gente fala um pouquinho sobre os protocolos de atendimento, né? Primeiramente, a gente precisa fazer uma avaliação inicial. Isso acontece muito na triagem, paciente da entrada, né, no pronto-socorro, ou até mesmo se é uma dor crônica, ele já tem um acompanhamento já ambulatorial. Eu preciso fazer uma avaliação inicial. Consequentemente, após uma avaliação inicial, eu vou identificar a dor que esse meu paciente está sentindo, o grau de dor dele, e ele vai estar tendo alguns relatos de estresse, porque essa dor ela está constante, ela está tirando ele do foco, ela está tirando ele das atividades diárias, ele não consegue ter resultados no trabalho, ou até mesmo não consegue ser um idoso, não consegue ter a produtividade dentro da sua casa, nas rotinas diárias. Então, a gente precisa entender quais são os fatores que estão desencadeando essa dor. E é dentro dessa primeira avaliação inicial que a gente precisa fazer esse levantamento, que é a anamnese, né? Nada mais do que a anamnese. E a gente precisa elaborar um plano multidisciplinar. Caso não haja, né, na sua instituição, um plano multidisciplinar, eu posso compartilhar com você, tá, no final dessa aula, alguns modelos que você pode estar levando como sugestão para a sua unidade. E aí, automaticamente, vocês aí discutem, vê a possibilidade de implementar, porque isso é importante. Mas eu duvido muito que não tenha, né? Hoje isso é muito, acredito que 90% dos serviços hoje já tenha um plano multidisciplinar, né? Que é elaborado mesmo para um cuidado individualizado.
Aí tem a participação não só do profissional da saúde, não só do enfermeiro, como também do médico, aí entra fisioterapeuta, né, entra até mesmo nutricionista, psicólogos para poder orientar e ajudar nesse momento. E aí vem as intervenções, que são as intervenções farmacológicas. Dependendo do grau de dor, eu preciso estar entrando com analgésicos mais fortes, que eu vou estar falando aqui para vocês um pouco mais na frente, né? Ou, dependendo da dor, além das intervenções farmacológicas, eu também preciso estar agregando, né, juntamente com algumas estratégias que não são farmacológicas, como relaxamentos, algumas terapias complementares, alguns exercícios físicos, que vai ser importante, né, para a gente poder conseguir promover aí uma qualidade de vida e uma redução desse estresse e dessa dor. Vocês conseguem observar que a dor constante, ela gera o estresse. E quais são os tipos de dor? A gente tem a dor aguda, a gente tem a dor crônica e a gente também tem a dor neuropática. A dor aguda, ela nada mais é daquele início repentino. Nós estamos aqui agora, nesse momento, numa hora para outra eu começo a sentir aqui uma cólica abdominal. Não estava sentindo, não tinha nenhum vestígio, e de repente eu começo a sentir. Então, isso é uma dor aguda. Ela veio imediato. Então, ela vem me sinalizar que alguma coisa não está certa. E eu preciso, né, já me desperta já um alerta, tá? Então, ela pode ser causada até por ferimentos, infecções ou até mesmo outros fatores. A gente tem aquela dor crônica, que é aquela dor que eu já tenho já há algum período, algum tempo, principalmente pacientes ortopédicos. Acabam tendo aquelas dores crônicas. Quem tem hérnia de disco, hérnia cervical, né? Algumas outras lesões. Então, e a gente tem as dores neuropáticas, que são disfunção do sistema nervoso. Então, a gente precisa o quê? Ter com um controle, entender, ter o conhecimento. Se eu tenho dificuldade de fazer alguma análise mais minuciosa, né, da diferenciação das dores, vamos buscar o conhecimento. Se isso desperta em você algum alerta que não tem esse conhecimento, por mais que seja uma temática que a gente aprende lá na nossa faculdade, no momento da graduação, a gente precisa estar em evolução constantemente, em busca do conhecimento. Então, tem vários cursos, tem aqui essa plataforma maravilhosa que está trazendo grandes cursos importantes para o seu desenvolvimento profissional. Então, busquem para que a gente tenha essas informações extremamente na ponta da língua, para que a gente possa fazer um manejo mais eficiente da dor e do estresse dos nossos pacientes. E os fatores que vão estar influenciando, né, essa percepção da dor. Então, nós temos 4 pilares importantes, que são os fatores fisiológicos, os fatores psicológicos, os fatores socioculturais e os fatores ambientais. Então, quando a gente traz para os fatores fisiológicos, a gente tem muita questão da idade, o estado de saúde, as condições médicas, né, a sensibilidade. Então, cada individual ele pode afetar de forma como a dor é percebida e sentida por todos os nossos pacientes. Né? A gente tem os fatores psicológicos, que é o estado emocional, aquelas crenças que eu trouxe para vocês no início, as experiências prévias, o estresse, eles podem influenciar como a dor é interpretada e tolerada pelo indivíduo. Às vezes ele tem uma situação, uma dor aguda, que ainda não evoluiu para uma dor crônica, mas ele está tão abalado emocionalmente, porque já tem um fator aqui emocional que precisa de tratamento, mas ele não consegue entender que ele precisa de uma ajuda terapêutica, e ele consegue trazer numa avaliação inicial que a dor dele, que seria uma nota de 2 ou 3, está 10. Então, esses fatores psicológicos alteram muito no resultado da dor do paciente. Então, a gente precisa ter uma análise mais crítica, tá? A gente tem os fatores socioculturais, que são os contextos socioeconômicos. Então, isso acontece muito, em torno de 50% hoje da nossa população. Então, as normas culturais, as expectativas da sociedade, elas podem moldar a forma como a dor é expressa e compreendida. E nós temos os fatores ambientais, que são os fatores físicos, o emocional do paciente, como a presença da família, o conforto do ambiente, da qualidade do atendimento. Então, isso pode afetar a percepção da dor, ou pode afetar
para o lado bom ou para o lado ruim. Dependendo da situação, o paciente está passando por certas situações, porque é naquele momento da avaliação clínica que eu vou identificar se o que ele passa, se for voltado para os fatores psicológicos, se a família está sendo positivamente importante nessa dor que ele vem sentindo, ou se a família vai ajudar ele nesse contexto da dor. Então, a gente precisa também avaliar. Tem situações, já passei por algumas situações, que o paciente ele precisava ter aquele reflexo mesmo, aquele grito de socorro. E ele não queria a família perto. Mas a forma dele estar em casa para chamar atenção, para ir para um hospital, porque ele passava por algumas situações de abuso dentro de casa, ele precisava trazer que essa dor fosse muito latente. Então, a família ali nesse ponto não era importante para ele, porque ele precisava se livrar disso. Então, era um grito de socorro. Então, a gente precisa estar atento a essas situações. Né? Quando o paciente fala, não quero minha família, eu não quero minha família aqui comigo, já desperta um alerta. Isso é extremamente importante, porque você já começa a ter uma análise mais crítica, começa a envolver aí chamar aí os nossos profissionais, os nossos terapeutas, que vão poder ajudar a gente, né, nessa formação desse diagnóstico, tá? E aí a gente tem aqui algumas avaliações da dor. A gente tem as escalas de avaliação. Então, do momento que eu tenho todos os POs, né, implementados, eles vão nos ajudar no direcionamento dessa avaliação, a gente já tem algumas escalas que são validadas por cada setor. Então, isso já é implementado. E se porventura você não tiver, a gente também pode estar encaminhando aqui para que você possa apresentar em um momento, em alguma reunião. Né? A gente tem alguns instrumentos que vão ajudar também, né, na avaliação, e são instrumentos simples mesmo, às vezes até a própria caneta, ela vai nos ajudar dependendo da sensibilidade do paciente, dependendo da dor do paciente, tá? E também a gente tem algumas coletas sistêmicas, que é registrar a avaliação da dor para acompanhar a evolução do tratamento, tá? E quais são os princípios para esse tratamento da dor? Então, nada mais do que uma avaliação extremamente rigorosa, uma avaliação abrangente, que vai ser importante e essencial para poder determinar o melhor tratamento para esse paciente. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, no momento que eu tenho a aplicabilidade, que eu já implemento isso no meu serviço de saúde, parece ser algo muito extenso, mas não. Na nossa rotina, é algo que acontece de forma muito rápida, muito objetiva. Né? Eu falo muito que o hábito ele vira rotina. Então, quando a gente já tem tudo implementado, a nossa rotina ela é muito mais eficaz. Né? E até mesmo os resultados que a gente oferece para os pacientes também são mais eficazes. Tá? Então, é importante a gente ter uma avaliação que cada paciente ele é único. Ter um olhar de mais empatia com o nosso paciente, avaliar mesmo os pontos de dor, ter uma escuta ativa. Eu trouxe isso na aula anterior, falei um pouquinho, e o tanto que é importante a gente olhar nos olhos do nosso paciente, entender a origem dessa dor. Né? Eu vejo muitos profissionais de saúde que não têm uma boa qualificação, que estão na área de atuação ou pela remuneração, ou pelo desejo de construir um legado familiar, porque o meu pai era enfermeiro, eu sou enfermeira, porque a minha avó também era enfermeiro, e não exerce a profissão com tanto amor, com tanta empatia. Então, é importante que a gente tenha esse acolhimento, se colocar no lugar do paciente. Se ele está ali se questionando por essa dor, alguns fatores precisam ser avaliados. E eu vou dizer para vocês, às vezes o paciente ele não tem nem a dor, mas é um momento que ele precisa se livrar do isolamento que ele vem enfrentando, e ali é onde ele vai conseguir expor mesmo quais são as barreiras, quais são os desafios que ele vem enfrentando. Então, se você, ali no momento da avaliação inicial, do momento que você está ali, tendo aquele primeiro contato com o paciente,
você não tem uma empatia, você não olha nos olhos do paciente, ele vai se fechar. E você pode assim, favorecer que ele faça algo muito pior. Então, o nosso papel ele é importantíssimo nesse momento, tá? E aí aqui a gente entra um pouco para as abordagens farmacológicas, né? A gente tem aqui alguns analgésicos, que são os opioides, que são aqueles que tratam aquelas dores mais insistentes, aquelas dores mais fortes, que são as morfinas, o tramal, as codeínas. A gente tem os analgésicos que não são os opioides, que aí entra aí como uma paracetamol, com ibuprofeno, antipirona, que vão estar aliviando essas dores mais leves, né? E a gente tem aqueles medicamentos coadjuvantes, que são os antidepressivos, que são os anticonvulsivantes. Então, dependendo do diagnóstico do paciente que você atender, ele vai precisar tomar aí praticamente todas essas 3 classes de medicamento, né? Dependendo do grau da dor, porque se ele tem uma dor física, se ele tem uma dor emocional, ele vai precisar estar entrando aí com os analgésicos opioides e com os coadjuvantes. Então, é extremamente importante. E aí, a gente tem as vias de administração, que hoje vocês entendem muito mais do que eu, né? Então, eles podem ser administrados por via oral, endovenosa, intramuscular, enfim. Vai depender mesmo da indicação, né, de cada medicamento. E aí, aqui a gente tem algumas abordagens mais voltadas para a terapia. Então, muitos diagnósticos não são só tratados com medicamentos. A gente pode estar associando tanto os medicamentos com as terapias. Quantas pessoas, quantos pacientes que vêm até nós, né, que não fazem nenhuma atividade física, que são extremamente sedentários, pacientes que só buscam o trabalho ou a rotina diária, se é um idoso, já está aposentado, mas tem aquela rotina de cuidar somente da casa, não tem essa visão que eu sou a primeira pessoa, eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro. E nós temos esse papel de instruir os nossos pacientes no momento que eu tenho esse primeiro contato com ele. Mostrar que ele é importante, que ele precisa ter esse cuidado. Mas, infelizmente, a gente só muda nossos comportamentos, a gente só muda as nossas visões, né, quando a gente se depara com alguma situação desafiadora. Né? A gente vê aí quantos pacientes que infartam porque não tem uma rotina saudável, alimentação extremamente desregular, come muitas besteiras, né? Não tem um controle, não faz atividade física, e aí tem um infarto, a partir do dia já começa, né? Ah, eu vou mudar minha alimentação, vou começar a fazer caminhada, vou começar a fazer um esporte, porque fica com medo. Então, a gente precisa, às vezes, se deparar por certas situações de desafios para fazer com que a gente abra os nossos olhos. Só que nós, como profissionais de saúde, somos os olhos do nosso paciente. A gente precisa instruir e trazer para eles os benefícios, o tanto que isso vai ser importante, tanto que isso vai agregar na melhor conduta terapêutica para ele, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele possa ir aumentar os seus dias de vida aqui nessa terra, né? Então nós temos esse papel importante. Então a gente pode associar algumas terapias físicas, nós temos massagens, fisioterapia, acupuntura, que vão melhorar a circulação e vão também relaxar os músculos. Nós temos as terapias cognitivas, que são as meditações. E aqui, pessoal, a gente pode estar usando, trazendo isso para o nosso comportamento. Nós, como profissionais de saúde, também que passamos por esses problemas de estresse, a gente pode também não só externizar isso para o nosso paciente, mas ser exemplo para o nosso paciente. Por que não nos olhar também como a autoridade principal de nossas vidas? Porque se eu não estou bem fisicamente, se eu não estou bem emocionalmente, eu não consigo fazer exercer com maestria, né, aquilo que a minha profissão me permite, que é o atendimento, é o cuidado, é o acolhimento, é fazer por amor aquela profissão que eu escolhi, que é a enfermagem.
Então, a gente precisa também ter essa visão mais crítica para nós, porque eu preciso estar bem para cuidar do outro. Eu, Juliana, eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem fisicamente para poder estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, um pouco da vivência, um pouco da experiência que eu tenho, tá? Então, isso aqui é algo que a gente pode aplicar a partir de agora, na nossa jornada, na nossa vida. E aí, com os resultados que vão acontecer na minha trajetória, eu vou aplicar isso para os meus pacientes. Olha o tanto que isso é legal, olha o tanto que isso é positivo, tá? Aqui a gente não só salva a vida dos pacientes, como a gente salva a nossa vida também. E aí, aqui algumas técnicas de relaxamento e de respiração. O paciente está com muita dor. Quantas vezes o paciente aperta lá na internação, na clínica médica, principalmente, apertou lá a campainha, tan, 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 tan. Ele está naquele momento no pico da dor. Você já fez todos os tipos de analgésicos que estavam em prescrição, lá de SOS, já não tem mais o que fazer. Como ter uma boa conduta nesse momento? Falar para o paciente que ele não... Olha, tem que esperar. Quantos de nós já fizemos isso, né? Às vezes eu estou naquela rotina, estou com tanto paciente que a única coisa que eu tenho que dizer para o meu paciente é ele esperar, porque ele já tomou todas as medicações. Mas aí, a partir de agora, nós vamos ter um comportamento diferente. Além das medicações que foram oferecidas e não teve o alívio da dor desse paciente, até mesmo por conta, né, da situação clínica que ele tem enfrentando, que ele vem enfrentando, a gente vai orientar ele a fazer alguns exercícios que vão ajudar naquele momento, que são as meditações. Todos nós temos telefone, o paciente também provavelmente ele terá. Se é um idoso, ele, com certeza ele está com acompanhante. Ele tem um familiar, ou ele tem um profissional da saúde que está sendo ali, exercendo o papel dele também. Então, a gente vai estar orientando dessa forma. As meditações, tem links no YouTube que traz meditações que vão melhorar, que vão fazer com que eles fiquem mais calmos. E aí a dor também, tá tudo aqui na nossa mente. A gente vai conseguir fazer com que esse paciente tenha uma redução mais significativa dessa dor e redução também desse estresse momentâneo. As respirações profundas, é aquelas respirações assim mesmo, bem, tô perto de ganhar neném, que eu preciso fazer aquelas respirações, não é respiração de cachorrinho não, aquelas para deixar eu bem mais leve, bem mais calmo, me preparar para aquele momento. E o relaxamento também muscular. Então, quando eu tenho essas três associações, eu consigo ter uma redução mais satisfatória, né, da dor e, consequentemente, da redução do nível dos meus estresses, tá? Aplico isso para vocês também. Eu também uso muito isso, tá? Não é todo dia que eu tô aqui, ó. Tem dias que eu também tô no meu nível de estresse. Mas o estresse, meus amigos, ele acontece quando a gente não tem uma programação e um planejamento. Quando a gente amanhece o nosso dia sem saber o que fazer ou faz tudo por automático. Quando não tem um controle emocional, quando não tem uma inteligência emocional. Então, nem sempre, nem todos os dias a gente tem esse controle, porque nós somos seres humanos. Mas hoje tem técnicas, né, que a gente pode aplicar para melhorar, né, os níveis de estresse diários. E aí aqui tem alguns exercícios que a gente pode estar orientando, né? Principalmente quando a gente tem uma equipe aí multidisciplinar envolvida, né, no tratamento do nosso paciente, que são os exercícios aeróbicos, como caminhadas, natação ou ciclismo. Então aqui eu não preciso nem estar indo para uma academia, nem preciso estar pegando peso. São atividades com o meu próprio corpo. Caminhadas, né? Tirar aí 50 minutos do dia. Você também tira um tempinho para fazer, para cuidar da sua saúde, tá? Exercícios de alongamento, tem vídeos também, você pode fazer dentro de casa, 10, 15 minutos, já vai fazer a diferença. E você também vai instruir o seu paciente. E a prática regular de atividade. Não é começar hoje, está pago hoje, e amanhã não vai estar pago, nem depois e nem depois. E aí a gente só vai pagar quando a gente passar por uma situação desafiadora. Vamos colocar isso como uma rotina. Mas para criar essa rotina, a gente precisa ter a constância, todos os dias. Né? É um hábito que vira rotina. E a gente também, como um profissional, por que não orientar os nossos pacientes para esses alívios, né?
para reduzir mesmo esse nível de dor, esse nível de estresse. Claro, tudo isso tem que estar alinhado, né, com uma conduta médica, né, tem que ser discutido. Lembra na aula anterior que eu falei que nós, quando temos o conhecimento, quando nós temos a sabedoria, nós temos a autoridade de poder levar também o nosso ponto de vista para uma reunião, né, para um conselho médico. Então, você tem total autonomia para isso, mas precisa também ter o conhecimento. E aqui, né, as terapias complementares, a gente tem as massagens. Como é bom, né, a gente poder ter esse momento de autocuidado. Como é bom alguns hospitais hoje ter isso implementado, ou até mesmo a gente orientar os familiares a fazer. O paciente, se é uma senhorinha que está acamada, por que não orientar o familiar a fazer aquela massagem para poder melhorar a circulação, aliviar aquelas dores? Se eu não tenho um tempo para fazer, na hora do banho, ou até mesmo o técnico de enfermagem que vai fazer esse procedimento, eu oriento o familiar. Então, nós temos esse papel da orientação, né, da escuta ativa e da comunicação eficaz. A gente tem as acupunturas, que poucos serviços hoje têm implementado, mas com uma boa conduta terapêutica, né, com uma boa avaliação, o paciente está de alta, tudo, a gente pode estar orientando isso no momento, né, de uma alta. E também a questão da aromaterapia. É incrível a aromaterapia. Eu falo, vou dar um exemplo, eu estava num nível da minha carreira de muito esgotamento físico, esgotamento mental. E eu estava tomando alguns medicamentos também para poder ajudar na insônia. Era assim, eu tomava algo para dormir e tomava algo para acordar. Estava nessa bomba relógio. E eu comecei a fazer tratamentos com aromaterapia. Hoje, graças a Deus, eu não tomo nenhuma medicação, faço uso da aromaterapia para poder me ajudar a ter mais foco, a me concentrar mais. Não é todos os dias, mas eu falo que hoje tem sido algo incrível, né, para o tratamento, para poder ajudar principalmente a reduzir o estresse. Então, hoje a gente encontra isso em algumas farmácias, claro, tem alguns que tem mais água do que o óleo, mas é importante. Foi incrível, assim, para o meu tratamento, para a minha libertação, né, que hoje eu posso dizer que eu estou livre de nenhuma medicação, não tomo mais nada. Foram 8 anos tomando medicação, hoje eu não tomo nada. E o que me fez melhorar a minha qualidade de vida foi quando eu comecei a associar uma terapia. Hoje eu não uso, é muito pouco que eu uso, só quando eu preciso mesmo de muita concentração. Então, assim, é uma excelente terapia. E eu indico para vocês também. E aqui eu falei um pouquinho sobre a comunicação efetiva com o paciente, principalmente sobre a dor. A gente precisa demonstrar, né? Vou só passar aqui rapidamente, que eu já trouxe isso para vocês. A gente precisa se colocar no lugar do outro, sempre. Se é dentro da minha equipe, se é diretamente com o meu paciente, eu sempre preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso, de fato, entender os relatos do meu paciente. E não faça pouco caso daquilo que ele está trazendo. Pode ter certeza que de 80% do que ele está trazendo, algo é importante aí que você precisa estar colocando dentro do seu prontuário para poder fechar aí um diagnóstico mais preciso, tá? Junto com a equipe médica, tá? Então, encorajar o paciente, mostrar que ele é capaz, porque quando a gente tem um conhecimento, quando a gente fala para ele, né, das terapias complementares, daquilo que ele vai ter que mudar o comportamento dele. Vozinho, você quer ter qualidade de vida? Você quer aumentar, né, os seus anos aqui nessa terra? Com certeza ele vai querer. Então, é mostrar para ele os benefícios que ele terá do momento que ele começar a ter uma visão mais... enxergar ele como algo prioritário. Porque a nossa vida no automático, todos nós, porque nós também somos pacientes, em algum momento a gente também é paciente. A gente não pensa nisso, a gente só pensa em resultado. A gente só pensa no resultado daquilo que a gente faz todos os dias. Porque todos nós fazemos algo em busca de algo, em busca de algum resultado. E a gente não consegue ter um olhar crítico para nós.
E quando eu falo crítico, é crítico mesmo, é avaliar a gente. A gente não tem isso. Então, a gente instruir o nosso paciente a ter essa visão mais analítica, mais crítica para ele, que ele vai ter qualidade de vida, que ele vai aumentar, né, os dias dele aqui nessa terra, aplicando aí, usando, né, algumas terapias, alguns exercícios físicos, né, fazendo um acompanhamento, fazendo, enfim, a gente tem essa autoridade, essa autonomia para poder trazer para o nosso paciente. Então, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir amado. Então, olhe nos olhos do paciente. Não fale assim, não deixa ele falar e você está aqui mexendo no telefone ou está anotando os sinais vitais. Não. Escute, sente, avalie, olhe. O tanto que vai ser importante no tratamento desse paciente. E aí o envolvimento da família. Ficou aqui meio desfocado, né? É importante, claro. A gente vai voltar lá naquele início que eu trouxe para vocês. A gente precisa saber até que ponto a família vai ser importante nesse primeiro momento do tratamento, tá? Mas 90% dos casos, a família faz toda a diferença no tratamento do paciente, né? Então, eu fico feliz quando eu consigo ver que muitos serviços hoje já têm, né? A presença dos acompanhantes, principalmente dentro da UTI, que às vezes o paciente fica sozinho ali, mesmo estando entubado, a gente acha que ele não sente, mas ele está ali. E quando ele tem a presença de um familiar, os sinais vitais dele melhoram, né? Assim, os parâmetros dele melhoram. Então, a família é extremamente importante nesse cuidado, principalmente no momento, no intra-hospitalar e no momento também que o paciente está de alta, está em casa, né? Envolver a família também em todos os sinais e sintomas, porque o paciente, dependendo do grau de dor, dependendo do diagnóstico, ele não quer compartilhar isso com ninguém. Ele quer viver com essa dor sozinha. Mas a gente precisa convencer o paciente que sozinho ele não chega a lugar nenhum, que ele precisa compartilhar isso com alguém, né? Então, esse é um dos nossos papéis, porque vai melhorar e vai facilitar, inclusive, no manejo, em algumas estratégias que a gente vai estar utilizando aí, né, para melhorar esse manejo dessa dor. E o suporte prático, então, a família, ela é crucial. Então, se eu estou numa demanda de trabalho, que eu estou aqui com 10 pacientes sobre minha responsabilidade, eu não consigo dar a atenção merecida que esse meu paciente, né, de fato merece, eu envolvo a família nesse cuidado, né? Aí entra lá a questão da massagem. Orientar o familiar a fazer uma massagem, às vezes, no paciente, para poder melhorar a circulação, para melhorar a descompressão, para melhorar, né, o alívio das dores. E o paciente em casa, ele também precisa desse acompanhamento, desse suporte da família. Então, nós temos esse papel, né, eu falo que a enfermagem, ela exerce aí um papel de todas as áreas, né? O tanto que a enfermagem, ela vive mesmo por amor. Ela faz algo que poucos profissionais fazem. Nós fazemos papel de psicólogo, nós fazemos papel de médicos. Quantos enfermeiros dão de 10 a 0 e muitos médicos? Muitos, né? Nós somos técnicos de enfermagem, nós somos fisioterapeutas, enfim, a gente exerce aí várias áreas, né, dentro da enfermagem. E é um papel muito bonito. É uma missão muito linda. Claro, para aqueles que exercem de fato com muito propósito, com muito amor. E aí a gente entra aqui um pouquinho dentro do gerenciamento do estresse, né? Que é uma realidade comum entre pacientes. Isso acontece constantemente. Nós estamos observando que a dor constante, ela gera um estresse. Ela impacta muito, né, no aumento do nível dos nossos estresses. Então, a gente precisa utilizar algumas técnicas eficazes para esse gerenciamento. Então, aqui eu trago para vocês de uma forma mais objetiva, né? Eu quis trazer um pouquinho do estresse. É aqui que eu vou estar abrindo um parêntese para estar trazendo para uma visão mais profissional. Vamos ter um olhar crítico sobre os nossos pacientes, mas antes do nosso paciente, eu também preciso ter um olhar crítico sobre a minha vida, sobre eu como profissional de saúde, tá? Então, o estresse é aquilo que a gente está acostumado a vivenciar, que é uma resposta física, é um cansaço constante, é uma sobrecarga constante, é uma falta de tempo que eu não consigo, é uma gestão de tempo que eu não consigo me organizar, é falta de organização, falta de planejamento, enfim, tudo isso
vai envolver aí, né, com a minha mente, vai envolver o meu emocional, porque a gente está focado somente em resultado, né? Então, a gente precisa ter esse controle mais, fazer esse gerenciamento mais assertivo. Então, quais são as causas mais comuns? São diagnósticos assustadores. Aquele paciente que, de uma hora para outra, é diagnosticado, por exemplo, com uma leucemia, com um câncer, ou até mesmo tem um infarto, fica já preocupada, a preocupação ela também desencadeia um estresse. Aqueles tratamentos que incomodam, aqueles tratamentos que é para aliviar a dor, mas eu preciso passar pela dor, porque o tratamento tem que ter, às vezes, alguma dor, para proporcionar um alívio de uma dor, né? Principalmente uma acupuntura, que para alguns pode ser simples, mas dependendo do grau da dor, dependendo da sensibilidade do meu paciente, pode ser algo doloroso, né? Dor crônicas, preocupações financeiras. Pessoal, 90% hoje dos casos de estresse estão envolvidos devido às preocupações financeiras. Tanto paciente que eu peguei um caso, enquanto eu estava na assistência, de um promotor de justiça. Ele teve um infarto. E na minha conversa com ele falou que algo que preocupava ele constantemente, todos os dias, ele não conseguia ter uma boa alimentação, ele estava devendo demais, ele não conseguia ter uma gestão financeira, enfim. Ele teve um infarto, graças a Deus ele se recuperou, mas isso foi um dos gatilhos que fez com que ele tivesse um infarto. Um infarto, claro, que tem várias associações, né? Mas isso é algo preocupante, preocupante. Então, assim, a gente precisa buscar suporte, a gente precisa buscar ajuda. Hoje tem profissionais que ajudam, né, ajuda a gente a se controlar financeiramente. Então, quando a gente acaba se isolando do mundo, né? Eu não quero falar para ninguém, não vou falar para ninguém, tá tudo bem, eu vivo uma capa aqui, mas por dentro eu estou passando por um monte de coisa. E chega um momento que o corpo ele reage. E aí eu não quero avaliar os sinais que o meu corpo traz. Porque eu sou um super-herói, né? Então a gente precisa, sim, começar a buscar as soluções para os nossos problemas. E se eu não tenho a solução, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso abrir a minha mente, que eu preciso de ajuda, né? E aí também a gente tem os impactos negativos que o estresse traz. A pessoa com estresse, ela vive doente. É aquelas gripes constantes, a imunidade extremamente baixa, qualidade de sono, porque aí vem a insônia, porque tem preocupação, não consegue dormir, medos de enfrentar, né, as doenças, porque eu tô com dor, tô com estresse, mas eu não quero ir no hospital porque eu tenho medo do diagnóstico. Olha só. E aí o paciente só busca, né, às vezes, o serviço de saúde quando não tem mais jeito. Isso é para nós também. Eu falo que enfermeiro, que santo de casa não faz milagre. Muitas vezes a Juliana aqui já se deparou com situações de estresse e que com medo de ir ao hospital e ter algum diagnóstico que não fosse positivo. Então, muitas vezes. Meu marido também é profissional da saúde, então a gente faz muito isso. E eu garanto que vocês também já se passaram por essas situações, né? Mas a gente precisa ter uma visão mais calorosa, uma visão mais amorosa sobre a nossa vida. Porque as oportunidades, elas aparecem. Os sinais que o corpo nos traz são oportunidades de mudanças e oportunidades de melhorias. E aí a gente vem aqui, né? Aquele estresse que traz alguns sinais e sintomas que a gente precisa, que são aqueles sinaizinhos assim que desperta aquele alerta que eu preciso estar atento, que é a fadiga, dor de cabeça, dores muscular, alteração no apetite. Alguém se depara com isso aí, gente? Depois vocês me falam. Alguns sinais emocionais, ansiedade, irritabilidade, depressão, dificuldade de concentração. 80% hoje da população, ela vive nesse contexto aqui. Aí começa a se isolar,
começa a ter o abuso de substâncias, se é aquela pessoa que fuma, ela vai fumar muito mais, ao invés de uma carteira vai ser 2. Se é o álcool, vai aumentar as dosagens de álcool, né? Não vai tomar decisões justamente por medo das consequências, porque ela não está pronta. Porque aí ela já está, né? Já tem um distúrbio emocional já instalado. E aí ela começa a negligenciar algo que é prioritário, que é a saúde. A gente não pode inverter os valores. A nossa saúde ela tem que ser prioridade, sempre. É saúde, família e trabalho. Não inverter essas ordens. Porque se eu concentro a minha energia toda no meu trabalho, a minha saúde vai ficar ruim. Eu não vou ter tempo para mim, eu não vou ter tempo, não vou ter qualidade de vida, eu não vou ter tempo para minha família, eu não vou ter tempo para cuidar da minha saúde. Então não inverta essa ordem. A sua saúde ela tem que ser prioridade. E se você passa por algum momento aqui, ó, dentro desses sinais aqui, tanto físicos, emocionais e comportamentais, é um momento de parar. É um momento de se olhar no espelho e ver o tanto que você é importante, tanto que você é uma preciosidade e que você precisa cuidar da sua saúde. E não é a Juliana que está falando aqui, a gente precisa ter esse olhar mesmo para nós. A minha vida ela é prioridade, depois a minha família, depois o meu trabalho. E aí, com o conhecimento que a gente gera, o nosso exemplo ele move. Se você é um exemplo para a sua família vai fazer o mesmo para você, vai fazer o mesmo. Vai começar também a mudar os comportamentos e atitude. E você vai poder trazer isso na prática para o seu paciente. Poder mostrar os resultados, os impactos que se trouxeram quando você teve uma mudança comportamental, quando você teve uma mudança mesmo de mentalidade. O tanto de resultado positivo que você começou a agregar na sua vida. E você vai ser responsável por mudar também a vida de outros pacientes que precisam, né, de você, precisam do seu cuidado. E aqui eu trago, mais uma vez, algumas técnicas de gerenciamento do estresse, que é a respiração profunda, a meditação e a atividade física. Eu já falei até na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre isso, tá? Então não vou entrar muito em detalhe. E qual que é o papel nosso, como profissional de saúde, no gerenciamento do estresse? É fazer uma avaliação, é monitorar mesmo os sinais clínicos, os sinais físicos, o comportamento desse meu paciente. É ensinar para o nosso paciente todas essas técnicas que a gente vem aprendendo. Mas eu preciso ter esse primeiro olhar crítico, esse cuidado comigo como profissional, para que eu consiga transmitir isso, externizar isso para o meu paciente. Lembra que eu falei que o exemplo ele move? Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão aqui. Trazer um apoio emocional, é aquela escuta ativa que a gente precisa ter, né? É aquela empatia, é aquele zelo, é encaminhar mesmo o paciente do momento que eu identifico que ele precisa de um acompanhamento mais aprofundado, avaliar mesmo ele aí, colocar ele para um atendimento de uma terapeuta, né? Até mesmo um médico, que eu esqueci agora, gente, a especialidade do médico que faz esse atendimento, um psiquiatra, lembrei. E o acompanhamento. A gente não pode simplesmente o paciente vai embora e a gente esquecer desse paciente. Eu sei que dependendo da nossa área de atuação, se é dentro da UTI ou até mesmo de uma clínica médica, eu não vou poder ter esse contato. Mas o hospital, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar envolvida em todo esse contexto desse nosso paciente, vai ter um profissional lá na frente que vai fazer esse acompanhamento, que vai marcar uma consulta, um retorno no ambulatório. Então, a gente tem que ter isso, claro que não vai depender só de nós como profissional, vai depender de uma equipe multidisciplinar envolvida nesse processo. Mas se hoje o meu hospital ele não tem isso implementado, eu tenho total conhecimento, total autoridade de poder levar isso para a minha gestão, tá? E aqui eu trago algumas técnicas, que são técnicas, assim, cruciais, que vão nos ajudar demais a avaliar o nosso nível, o nosso estresse. A gente tem algumas escalas que são padronizadas, que eu vou estar trazendo aqui para vocês. A gente tem alguns planos de ações,
E dentro desses planos de ações, nada mais do que metas que precisam ser estabelecidas. Aí entra a questão da minha prioridade, a questão da minha urgência, isso até mesmo no atendimento com o meu paciente. Isso vai me ajudar demais a ter uma qualidade de vida, a gerenciar melhor o meu tempo e ter mais produtividade. Ensinar e praticar, olha só, aqui só reforçando aquilo que eu trouxe. Eu vou ensinar, mas eu também vou fazer. Eu vou ensinar para o meu paciente e eu também vou ser um exemplo para o meu paciente, tá? E monitorar, né, através aí de um time multidisciplinar, o acompanhamento desses pacientes. E aí aqui tem algumas ferramentas importantes para poder fazer essas avaliações e ajudar a gente no nosso plano de ação. Deixa eu beber uma aguinha que a boca está seca. Nós temos as escalas de estresse percebido, que é o PSS, o inventário de sintomas de estresse e escala de estresse no trabalho. Então, aqui eu tenho uma avaliação para o paciente e uma avaliação para mim como profissional, tá? Vou compartilhar isso no grupo quando a gente finalizar, eu compartilho aqui com vocês, tá? E o modelo de plano de ação que eu preciso aplicar imediatamente. Se em algum momento você se deparou com essas situações que eu trouxe, que são ali os pontos cruciais para identificar o estresse, sinais clínicos, sinais físicos, sinais, os comportamentos que você vem observando, eu preciso começar a tomar uma atitude, uma decisão imediata, para que eu não evolua para um caso mais grave. Então, é através de planos de ações que eu vou aplicar na minha vida para melhorar e ter uma conduta melhor. Eu vou compartilhar para vocês que é o modelo SMART. Isso é muito simples, acredito que algumas pessoas já devem conhecer, ou todos já conhecem, né? Mas é você colocar mesmo aquilo que as suas metas de vida, aquilo que são mensuráveis, aquilo que são bem específicos, aquilo que é atingível, relevante e cronológico. Quando eu falo de cronológico, colocar tempo para que essas metas sejam cumpridas, porque senão fica a tempo de Deus, né? Então, assim, a gente precisa, claro, quando eu falo tempo de Deus, é entregar colocar Ele como centro das nossas vidas, independente de religião, mas a gente precisa estipular um prazo para que eu consiga alcançar essas metas, né? Porque nem sempre acontece no tempo que eu quero. Mas quando eu coloco um tempo destinado a exercer essas metas, as minhas atitudes, elas são muito mais mensuráveis, elas são muito mais assertivas, porque eu estou em busca de algo, tá? E aqui o monitoramento e acompanhamento. A gente precisa fazer um agendamento, né? O nosso paciente, ele já sai da nossa visão clínica, já com acompanhamento. Aqui, como eu falei, já envolve, né, alguma equipe multidisciplinar, né, algum assistente social que está envolvido, algum terapeuta, então ele já faz todo esse acompanhamento, fazer uma avaliação para poder avaliar esse nível de estresse, porque o paciente ele tem toda uma conduta, ele tem todo um plano terapêutico para ser aplicado daqui para frente, mas a gente precisa verificar como que ele está fazendo, né? Como que ele está aplicando isso, e é justamente numa rotina, numa volta ao hospital para fazer esse acompanhamento, né? Manter um diálogo extremamente aberto, a comunicação, ela é responsável, né, por grandes mudanças, né? E também colaborar, fazer parte, né, dessa equipe, garantir que esse paciente ele tenha um cuidado, né, mais holístico, um cuidado mais integrado, que a gente possa olhar aquele paciente não só para o paciente do quarto 21, 22, mas pelo nome, pelo seu José, pelo seu João, pela Dona Maria, porque eles vão se sentir mais acolhidos e mais amados. Esse é o nosso papel, tá? E aí o trabalho em equipe, tanto que é importante. Eu volto a reforçar isso aqui com vocês. Eu, como profissional, eu não cresço sozinha, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso de pessoas ao meu lado, pessoas para me ajudar a crescer, pessoas para contribuir para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento espiritual. E a gente também precisa ter isso dentro da nosso ambiente de trabalho.
Então, a gente precisa ter uma comunicação efetiva junto com o nosso time. Porque trazer, se eu tenho um argumento, se eu tenho um conhecimento, se eu sei que a melhor terapia vai ser com uso só de medicamento, ou se eu vou estar associando aqui com terapias mais terapias holísticas, uma meditação, enfim, eu posso trazer, tem estudos que comprovam, tragam referências, né? Então, assim, trazer os papéis e responsabilidades. Claro, a gente como profissional, a gente precisa saber até que ponto eu vou e até que ponto eu posso ir também, né? Mas se eu tenho um conhecimento, gente, o conhecimento leva onde eu quiser. Eu posso sim argumentar sem medo nenhum. Claro que eu vou respeitar a minha gestão, não vou ser arrogante, mas isso vai ser importante para mostrar que eu também faço parte, né, dessa equipe. Então, trazer para reuniões, trazer ferramentas que vão auxiliar vocês também aí nesse momento desses registros, tá? Então, vocês conseguem observar que é um contexto. A gente tem dor, a gente tem estresse, a gente tem a interação entre os dois, a gente tem um plano terapêutico e a gente tem pessoas. A gente tem profissionais de saúde, que sozinho ele não vai conseguir desenvolver nada para esse paciente. E aí ele precisa estar em coerência com a equipe de trabalho, ter uma boa comunicação, ter uma boa escuta ativa, importantíssimo também. E aí que eu trago para vocês algumas referências, alguns estudos clínicos, né? Teve um estudo que foi recente, que foi realizado por Silva, no ano de 2020. Eu também tenho todos esses artigos. Eu não ia trazer um por um aqui, mas eu posso compartilhar com vocês, que mostrou que um programa de exercícios e terapias cognitivo-comportamental pôde reduzir significativamente a dor crônica em pacientes. Olha o tanto que é importante. E nada que a gente faz, tudo que eu trouxe aqui para vocês, tudo é com embasamento científico, não é um achismo. Né? Então, a gente pode aplicar sem medo. Quando a gente tem um conhecimento, quando a gente tem as referências, a gente aplica. Né? Teve uma outra pesquisa também que demonstrou que a prática regular de meditação leva a uma diminuição dos níveis de estresse. Tem aplicativos, eu até apresentei na aula passada para vocês, que ajudam. A gente tem vídeos no YouTube. Tirem, às vezes, estou naquele meu pico de estresse, até no paciente, como eu falei no início da nossa aula, orienta o familiar colocar lá uma música de meditação para ele, uma música instrumental que vai ajudar, vai acalmar um pouco aquele paciente. Você está no seu nível de estresse, dentro do seu plantão, coloca lá 1 minutinho que você tire. Melhora a sua respiração e você vai estar pronto para o jogo novamente, tá? E também teve um outro estudo que concluiu que a combinação de terapias farmacológicas e não farmacológicas é uma abordagem mais eficaz para o gerenciamento da dor e do estresse. Então, eu associo a medicação com a terapia. E com isso eu tenho uma redução significativa do estresse e da dor. E aqui eu trago algumas referências, que são alguns livros, alguns guias, que podem ajudar vocês no desenvolvimento constante, na busca pelo conhecimento, né? Que é o livro Gerenciamento da Dor. A gente tem também um artigo que fala do impacto da meditação no estresse. E também temos um guia que fala de terapia holística para a dor. Então, 3 artigos, assim, 3 referências que eu gosto muito de usar, que é importante para o nosso conhecimento, tá? Inclusive, algumas referências dessa apresentação foi tirada dessas referências bibliográficas. E aqui, algumas avaliações práticas que vão nos ajudar, né, a melhorar aí toda uma combinação perfeita para termos uma qualidade de vida, que é a autogestão, que é aquele momento mesmo de técnicas que vocês aprenderam e aplicar de forma autônoma, né? Às vezes, aquele momentinho ali de 1 minutinho, faça. Vá ao banheiro, faça, né? Você vai ter uma melhora de qualidade de vida. Você vai ter, dentro do hospital, redução de custos. Então, se hoje a sua instituição não tem nada disso hoje implementado, só falar em redução de custos. Faça uma apresentação, mostre se você é gestor,
que está aqui, se você é líder, tem essa autonomia para trabalhar diretamente com a diretoria, leve para ele. Quando a gente leva argumentos, principalmente que impactam na redução de custos, a gente tem uma abertura muito grande de poder implementar protocolos, né? E aí ter uma equipe fortalecida. Como eu falei, a gente não consegue caminhar sozinho. A gente precisa ter pessoas que têm a mesma visão, pessoas que estão aqui nos apoiando e saber também diferenciar, porque tem pessoas que estão rindo para você, mas não estão ali, ó, esperando só o momento certo de puxar o seu tapete. Então, esteja pronto para todos os empecilhos que você terá no decorrer da sua jornada, tá? E para a gente poder finalizar, eu falo que o nosso saber, ele é constante, né? Então, nós estamos aqui agora processando todo o conhecimento que foi adquirido e gerando até mesmo alguns incômodos, porque eu preciso aplicar, porque eu preciso, vai ter algumas mudanças, como que eu vou fazer daqui para frente, né? Mas estejam prontos. Eu falo que a melhor decisão é o começo. E se eu não sei como começar, eu busco ajuda, eu busco suporte. Então, faça isso. Só não tenha medo de fazer. E não tenha medo, não tenha medo de errar. Porque eu não gosto muito de usar esse termo que é no erro que a gente aprende. Não. A gente não aprende no erro. Mas a gente aprende nos desafios. E se a gente se depara por desafios, eu não vou querer passar mais por esses desafios. Então, eu preciso fazer recalcular algumas rotas. Então, é um momento mesmo de crescimento, tá? Então, aqui nós destacamos a importância de uma abordagem que foi extremamente abrangente, envolvendo técnicas farmacológicas e não farmacológicas, bem como o envolvimento da equipe e da família no cuidado do paciente. Olha o tanto que isso é importante. Mais uma vez reforçando que sozinho nós não conseguimos alcançar nada. A gente precisa ter pessoas importantes, pessoas ali envolvidas no nosso crescimento e também para a cura. E aí eu finalizo com essa frase: com empatia e competência, nós transformamos a dor e o estresse em caminhos para a cura e para o bem-estar. Eu agradeço, eu acho que passei um pouquinho do horário, mas foi extremamente importante e que Deus abençoe aí a jornada profissional. Estou à disposição de vocês. Juliana, obrigado pela aula. Acho que foi bem interessante aí, trouxe bastante insight, né? Eu já fiz algumas perguntas aqui para te fazer para começar, para a gente puxar. Pessoal, se quiserem mandar comentários aí no chat, pergunta, fiquem à vontade aí. Mas acho que uma das primeiras perguntas aqui, e quando a gente fala de dor, Juliana, eu estava até nos últimos 5 anos trabalhando com oncologia. E a gente tinha muito esses pacientes com dor, e quando esse paciente chega ali naquela primeira consulta, ou quando ele faz a primeira químio, e esse paciente vem, a gente aplicava, né, uma escala de dor ou questionava a dor para eles, e muitos deles acham que é normal você ter dor. Porque você tá, né, você tá com câncer, você tá com problema, e vê aqueles filmes antigos em que o cara vomita, passa mal e dói, não consegue comer. Então ele acha que aquilo faz parte daquela doença e muitas vezes não, você consegue tratar, curar, você tem que explicar. Então acho que a primeira pergunta aqui, ou até um paralelo, um paciente idoso também começa a doer o joelho, não, é que eu tô velho, andei muito na minha vida e meu joelho vai doer mesmo. Não, não Essas vai, são ele não crenças, deveria, né, ele não Richard? deveria doer, né? Então, assim, como que a gente pode desmistificar isso, de que a dor não é normal, se você tem dor, tem alguma coisa errada, você tem que procurar um A dor é um tratamento e uma alerta, ajuda. né? É, A dor é um alerta de alguma coisa, ou de uma infecção, alguma inflamação. Então, se eu sinto dor, eu preciso ter uma análise bem crítica. Então, é despertar mesmo esse alerta. E nós, como profissionais de saúde, é fazer a quebra dessas crenças, principalmente idoso, que fala: eu tô com dor hoje, tô com dor aqui, tô com dor ali, mas é porque eu já sou idoso, já é normal. Não, não é normal. Todos nós temos oportunidade de ter qualidade de vida. Por isso que se existe
terapias, tratamentos, medicamentos, só que, infelizmente, tem alguns especialistas que também têm algumas crenças e que são fechados até mesmo para o novo, para a inovação, né? Para as terapias comportamentais, que eu acho extremamente importante, essas terapias terapêuticas mesmo, de meditação, de óleos essenciais, eu sou muito a favor disso, tá? Não estou dizendo que eu estou fazendo uma analogia, não é. Mas do momento que a gente tem um conhecimento, que a gente busca, né, referências, nada além daquilo que tem como embasamento científico, a gente precisa buscar referências, porque se a gente vai atrás também de conceitos que vêm de internet, tem muitas coisas que estão sem noção ali. Então, eu preciso ter, né, a busca mesmo dessas informações mais guidelines científicos, enfim, alguns artigos que me dê esse embasamento para que eu possa ter esse conhecimento e mostrar que a dor, ela não é normal. Que a dor, ela é um sinal que algo não está legal no meu corpo. E que eu preciso sim buscar um atendimento, que eu preciso sim buscar, né, uma ajuda, que eu preciso buscar suporte de um profissional, de um especialista. E eu vejo, eu também trabalhei em oncologia, foi o meu primeiro serviço. E pacientes oncológicos já é muito comum, né, eles trazerem essa questão de dor. Ah, não, mas é normal, porque a doença, né, já faz parte. Não, não faz, você tem que ter qualidade de vida. Então, se a medicação, aí volta lá na aula que eu falei para vocês, se a medicação, ela não vai surgir aquele efeito, dependendo do grau de dor do meu paciente, vamos utilizar outras terapias que vão favorecer, que vão ser positivos para amenizar essa dor. Aí é onde entra, né, o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Eu, como profissional de saúde, com o conhecimento que eu tenho, poder instruir o familiar, porque eu nem sempre vou estar ali com o meu paciente, porque eu tenho outras atribuições, outros pacientes para atender, mas é trazer mesmo, mostrar isso para os nossos especialistas, para os nossos médicos, que às vezes têm a cabeça um pouco fechada, principalmente com essas novas terapias. Então, mostrar que há embasamento científico, e isso vai ajudar, né? E se tem dor, algo está errado. Tem dor, algo está errado e precisa ser tratado. Nós precisamos viver sem dor e com qualidade de vida. Bacana. Bom, mais uma pergunta aqui. Deixa eu ler primeiro. A Eva Costa mandou aqui que sensacional, gratidão por compartilhar conhecimento. A Letícia Tavares mandou aqui, importantíssimo tema atual e o principal motivo de atestados, né? Mandou aqui sobre dor. E é verdade, né? A gente tem aí praticamente uma epidemia aí de colaboradores que cada vez estão ficando mais afastados por problemas laborais, por dor, não só física, mas psicológica também, né? A maioria, É, né? é, Psicológica, né? A maioria. Trazendo aqui agora, eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Então, quando a gente fala de dor, ela tem uma classificação que muitas vezes ela é subjetiva, a pessoa tem que te falar quanto que tá. E eu, quando eu vou em algum médico que tem aquela escalinha de dor, eu tenho a vontade sempre de responder 10, tá doendo pra caramba, vai tentar. E muitas vezes, né, ela não é um 10. Então, assim, e existe o inverso também. Existe aquele cara que é super resistente, tá com uma dor forte, ele não quer falar, ele dá uma avaliação. Então, putz, como a gente. Porque assim, essa escala ajuda a gente para orientar, para dar um norte, mas assim, muitas vezes o paciente ali, ou ele vai exagerar, ou ele vai subdimensionar a dor dele. Como a gente consegue, de uma outra forma, tentar fechar essa característica para avaliar a dor dele se é alta, se não é, para poder agir rápido, assim. O Richard, nesse caso, fica um pouco até desafiador para nós, né, como profissional, porque nós temos algo implementado, nós já temos as técnicas implementadas, mas se o paciente tem aqueles que são mais resistentes, que estão ali porque estão com muita dor, mas não querem abrir, né, Aham. aquela, não tá doendo não, eu tô aqui porque a minha esposa falou que eu tenho que vir É, aqui, mas tá morrendo tá de quase dor, morrendo, né? tá morrendo ali, É. né? Então, são os exames mesmo que vão ser agregados, né? É uma avaliação mesmo, exames de imagem, né? Exames laboratoriais, porque com o diagnóstico fechado,
a gente vai conseguir ter Outros mais ou sinais menos uma vitais, né? noção desse grau de Outros dor, sinais né? vitais, né? Como Ou sudorese, sinais vitais, vermelhidão, exatamente. inchaço, né? Respiração Isso. alterada. Exatamente, porque a dor ela traz tudo isso. Se eu tô com uma dor intensa, eu tô aqui, ó. Olha, eu trabalhei na cardiologia por um período e o pouco tempo que eu trabalhei no hospital, eu trabalhei em algumas áreas, né? A maior parte dele foi em UTI. E no período que eu trabalhei na cardiologia, chegava pacientes, homens principalmente, né, que tava ali morrendo, tá ali, não, mas eu não tô sentindo nada. É levinha, aquela dor levinha. Aí quando você vê os parâmetros dele, parâmetro respiratório, sinais vitais extremamente desregular, pressão lá em cima, frequência cardíaca, praticamente tendo ali uma ataque cardíaco, tudo, e você consegue ali ter um diagnóstico mais preciso, né? Então, essa avaliação clínica é muito importante. E a gente É, tem muitos recursos, né? Se eu não tenho hoje no meu serviço implementário, a gente tem um mínimo, o básico, que vai nos ajudar a ter uma, como que eu vou dizer, a ter um diagnóstico mais preciso, né? E aí, é. claro, que se eu tenho esse conhecimento, eu consigo contribuir, né? E ter uma trazer para o meu paciente entender, na verdade, qual é o grau de dor que ele está É. sentindo. E acho que tem um ponto importante para a gente que é enfermeiro, né? Que é a gente olhar para o paciente, a nossa observação, né? Às vezes, só de você olhar para o paciente, de ver a expressão dele, né? De observar a respiração, você consegue já ir fechando ali algumas coisas que te ajudam além dessa escala subjetiva que ele vai falar algo e está dizendo outra, né? Acho que é É um muito checklist, né? importante. Que você vai tendo e você vai ver, opa, isso aqui pode ser isso. Ah, já É, desperta, né? Ah, não, ele está sentindo. Ah, não é isso aqui, não. Já vai descartando, né? Você vai é. eliminando as hipóteses até conseguir fechar ali o diagnóstico, né? Associado Legal. com os exames, enfim, complementares. Legal. Aqui a gente tem também, né? Você falou um pouco de dor, e a gente tem ali a dor psicológica e emocional, que muitas vezes ela se confunde com a dor física, ou ela é caracterizada por uma dor física que as pessoas começam a somatizar, né? Como ali também, acho que nesse primeiro momento que esse paciente começar queixas de dor, alguma coisa, a gente identificar que isso pode evoluir, porque isso pode ser uma consequência de um problema emocional, psicológico que está pegando e refletindo nessas outras dores, assim. O Richard, o paciente, às vezes, ele tá, A é gente um não grito de combinou nada, socorro. eu pego a Juliana aqui de Sim. sopetão também. Não, e é um grito de socorro, sabia? É um grito de socorro, é uma forma de chamar atenção mesmo, né? Porque as pessoas não dão tanto ousadia. Tem alguns perfis de paciente, né? Se a gente for entrar aqui, eu falo muito de comportamentos. Então, a gente tem 4 tipos de perfis. Então, dependendo daquele paciente, daquela característica comportamental que ele tem, vai ser muito mais latente é, isso que você trouxe. Então, assim, a gente precisa ter um olhar bem analítico também para essa situação, porque o paciente, às vezes, ele traz essa questão dessa, que a gente fica nessa dúvida se a dor, de fato, ela é física ou se a dor ela é mais emocional. Quando a dor ela é emocional e ele traz isso para a dor física, alguma coisa precisa ser avaliado, porque ele está tendo, é um momento de grito mesmo, é um momento de pedir socorro, é um momento de pedir atenção. Por isso que o nosso papel como profissional de saúde, desde aquele momento que o paciente ele entra, que eu tenho aquele primeiro contato com o paciente, eu preciso olhar nos olhos dele, eu preciso acolher ele, eu preciso entender de A a Z tudo, tudo, fazer uma anamnese completa, né? E claro que os exames eles também vão nos ajudar a ter um diagnóstico mais preciso. Mas esse primeiro momento de escuta ativa, ele é fundamental para ajudar nesse diagnóstico. A gente pode, eu estou até trazendo aqui, a gente pode falar um pouquinho, Rígida, futuramente, sobre perfil de paciente. Vários tipos de perfil. Então, assim, até para poder me ajudar na minha conduta como profissional, porque eu também, como profissional, tenho um perfil. E qual que é o Aham, perfil que a gente pode estar trabalhando? É bacana isso. legal. Ó, Cris mandou um comentário aqui
Eu acho que precisava ouvir tudo isso e acho que a maior parte foi bem para mim. Muito obrigado a todos os envolvidos. O Ju, sensacional compartilhar esse conhecimento. Bom, Obrigada, Ju, Cris. É né? isso aí. Aqui eu tenho mais uma também aqui. A gente vai falar, pô, esse gente fica inventando um monte de pergunta para mim, mas é legal para a gente ir gerando discussão e eu sei que são assuntos que as pessoas têm dúvidas também. Mas aqui essa daqui é mais um comentário meu e uma crítica sobre o nosso sistema de saúde hoje, que ele é modelado e baseado para quanto você mais gastar, né, mais usar no paciente, consumir, você vai ganhar dinheiro em cima disso. E a gente sabe que muitas vezes, vou dar exemplo, cirurgia de coluna aqui, tá? Então, o paciente está com dor, né? Dor nas costas, coluna. Se esse cara for no neuro, a chance de ser indicado para cirurgia para esse cara é enorme. É Tanto que o enorme. Einstein, tanto que o Einstein criou agora o programa dele, né? Junto com o Bradesco de cirurgia de segunda opinião e de 100% dos casos de pedido cirúrgico que chegam lá, 80% desses casos ele tem indicação e se resolve com tratamento clínico conservador, né? Então a gente sabe que tem um exagero aí de solicitações, porque uma cirurgia de coluna vai usar o PME, vai custar R$ 200.000. A gente sabe que existe toda uma indústria que movimenta isso e que tem vários incentivos aí que talvez não seja o que é melhor para o, né, pro nosso paciente. Então é isso. Dentro do Einstein, em cada 100 casos que chegam de cirurgia de coluna, 80 você resolve com tratamento conservador. 80% dos casos não tinham indicação. E aí, como que a gente também consegue, de alguma forma, envolver o paciente e orientar que, que talvez ele tenha que procurar uma, uma segunda opinião ou outras formas de tratamento que não a cirurgia de coluna, por exemplo, que a gente sabe que quando o paciente faz, a chance dele não ficar 100% recuperado é grande, né? Ele perde Muito. mobilidade, tem outros problemas, outras coisas, e que talvez resolveria com tratamento conservador, com tratamento clínico, né? O Richard, isso é, eu gosto, isso é um ponto muito, muito importante. É, eu acho que depende, tem profissionais e profissionais, tá? Aqui eu tô falando, tô expondo o meu ponto de vista, o que eu acho em relação a isso e o que eu faria em questão como profissional de saúde, tá? É claro que a gente tem que avaliar várias questões, a gente tem que avaliar os riscos, a gente tem que avaliar os prós e os contras, né? E a gente também tem que avaliar a instituição que a gente trabalha, né? Mas eu acho que nós, como profissional de saúde, a gente está em busca de quê? De salvar vidas, ajudar pessoas. Acredito que seja uma das maiores missões nossas como profissionais de saúde. Então, assim, eu tenho um contato direto com o meu paciente. O paciente, ele não tem todas as informações. O que ele quer? Ele quer sanar a dor dele, independente se é com medicamento ou se é cirúrgico. Ele quer resolver o problema dele. Só que tem profissionais médicos que aí entra já um mercado aí, né, que a gente precisa, infelizmente acontece muito disso, que eles não trazem as informações, eles precisa, o tratamento é cirúrgico. E nem sempre vai ser cirúrgico. E eu, com o conhecimento que eu tenho, por isso que eu sempre trago nas aulas, nós, profissionais de saúde, nós temos que buscar conhecimento. Se eu tenho conhecimento de todas as situações, eu consigo argumentar, eu consigo instruir o paciente, eu posso ser a luz para o paciente. Então, não é desmerecendo o que o meu profissional, o que o meu médico está trazendo como intervenção, mas assim, mostrar para ele que ele pode sim ter uma melhorar a condição, a qualidade de vida dele, através de medicamentos e até outras terapias. Em último caso, a cirurgia, porém 80% é um índice muito alto, né? Infelizmente, poucos profissionais não têm esse conhecimento e não questionam as intervenções médicas, né? Então, assim, é orientação. Eu venho refrisando mais uma vez, a gente precisa ter o conhecimento e a gente precisa orientar o nosso paciente. Nós somos os olhos do paciente. Então, se você tem um conhecimento, você vai trazer as informações assertivas. Não que pode ser que em último caso ele vai ter que precisar fazer a cirurgia, mas mostra para ele que há outras possibilidades,
né? Antes mesmo dele chegar no hospital, teve a primeira referência, enfim, não deu certo. Vamos buscar uma outra avaliação. É importante. Só que dependendo se é um idoso, né, que já tem uma cabeça mais reservada, que confia muito no que o médico está trazendo. Então, assim, a gente tem total autonomia, tudo com jeitinho. A gente chama a família, conversa com a família, porque você pode fazer isso, nós podemos fazer isso. Então, assim, eu de fato, se eu vejo que situações que precisa de cirurgia, que já não tem, já vem de várias avaliações, já teve, enfim, precisa, tudo bem. Vamos fazer, porque o nosso objetivo aqui é dar qualidade de vida e salvar vidas. Agora, se entra dentro daquele contexto que o paciente, eu mesma, eu tenho uma hérnia cervical. Eu já fui 2 vezes para o centro cirúrgico com dor intensa, eu não consigo, quando eu estou em crise, eu não mexo, eu não consigo levantar. E aí eu já fui 2 vezes centro cirúrgico, eu não fiz a cirurgia. Por medo, claro, e também por conhecimento, porque tem tratamento. Eu tenho mais de 6 anos que eu não tenho crise. Por quê? Porque eu venho fazendo todo um tratamento. Então, assim, o meu conhecimento foi importante para minha tomada de decisão. E a gente tem total autonomia de instruir o nosso paciente também, fazer com que ele tenha uma visão, que a mente dele fica mais expansiva, entende? Legal, bacana. Bom, pessoal, aqui está dando 8h30 já. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se quiser colocar no chat ou levantar a mão, fique à vontade aí. Senão a gente vai encerrar aqui. Janderson levantou a mão. Boa noite, Janderson, tudo bem? Ô, tio, eu sempre faço pergunta, né? Vamos lá, tem que Eu vi um participar. JM aí, eu achei Juliana Mello. Uai, tem uma pessoa Ô, aqui com o meu JM. não, não, Ju, parabéns pela a palestra. E assim, Richard, você falou um ponto importante sobre a coluna, né? Então, assim, a gente sabe que no decorrer das nossas atividades, a tendência é, pelo menos a literatura fala, 2 milímetros a gente comprime a nossa coluna, né? Então, assim, para voltar ao normal, uma coisa importante que a Ju falou é o repouso. Muitos profissionais e muitos pacientes não têm o repouso adequado. E aí há um desgaste dessa coluna e, claro, o médico quer fazer o procedimento, né? Então, assim, eu coloquei aí no chat aí um link de uma referência de 8 remédios naturais. Então, assim, é um estudo feito por uma religião, mas, assim, eu acho que é muito válido também dar uma olhada, porque ele dá alguns remédios naturais para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, assim, só para complementar aí a palestra da Ju e assim, é um dos motivos que a gente hoje, a saúde, ela tem um gasto muito excessivo justamente porque não tem essa prevenção, né? Infelizmente, acontece isso. E aí só vamos procurar quando já está realmente no limite e não tem mais como fazer nada. Então, só um complemento aí, Ju, desculpa aí colocar isso aí no Ô, link aí. Janderson, excelente colocação. Eu acredito que nós, como seres humanos, temos que estar abertos, né, a todo tipo de inovação, principalmente quando se refere à qualidade de vida, quando se refere à saúde, quando se refere, né, a salvar vidas. Então, claro, a gente precisa estar atento às referências, a gente precisa estar atento aos embasamentos, né, científicos, aos estudos, enfim. E, infelizmente, né, nós buscamos aí os atendimentos, a gente não previne. Até uma conta besta mesmo, a prevenção ela tem a melhor redução. Né? A gente que trabalha dentro de hospital, por exemplo, quando a gente fala de prevenção de lesões, a prevenção ela é muito mais cara, mas ela traz muito mais retorno a longo prazo. Ela traz uma redução de custo a longo prazo. O tratamento ele acaba sendo mais caro, desculpa. O tratamento ele é mais caro e a prevenção, poucos querem investir em prevenção. Mas aí é um mercado, né? Que a gente entra em alguns contextos aqui que não vale muito a pena. Mas a gente tem que, né, até nós, como profissionais, enfim, na nossa vida, a gente espera acontecer para ter uma visão crítica. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, trago isso para mim também. A gente precisa ter a nossa saúde, ela tem que ser prioridade. Prioridade. O nosso trabalho vem por último, vem a nossa família e depois o nosso trabalho. Então, a gente precisa estar bem.
Nós tivemos aqui deixa eu ver aqui, a Letícia, que ela falou quantos profissionais estão afastados, né? Por motivos até mesmo por motivos de saúde física, saúde mental, pela condição de trabalho, enfim, pelo trabalho em vários hospitais para ter uma remuneração satisfatória. Então, a gente precisa começar a ter uma visão mais cautelosa sobre nós, como profissional, né? E somos nós também como pessoas. Bacana. Bom, Ju, acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar aqui. A não ser que alguém tenha mais alguma pergunta, aproveite, levantem a mão, façam a pergunta aí. Senão a gente vai encerrar. A aula vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Enfermeiros do Bem, entrem lá. Temos todas as aulas lá. A gente criou uma playlist chamada Aulas do Aplicativo. A gente tem o nosso grupo também aqui, o nosso grupão de aulas. Todos os professores estão dentro desse grupo e os alunos também. E ali a gente tira dúvidas, passa material, divulga próximas aulas. Então façam parte desse grupo para estarem sempre atualizados. E Juliana, queria agradecer você mais uma vez. Muito obrigado pela aula, pelo esclarecimento, pela nossa parceria aqui, né? Juliana já deu 2 aulas, tem mais aulas programadas já, e acho que a sua aula é sempre muito provocativa e esclarecedora. Faz a gente pensar e traz bastante coisa aqui. Então, obrigado. Se você quiser encerrar, falar sua última frase, aproveite aí, e aí a gente para aqui a aula já. Obrigado. Pessoal, eu que agradeço, Richard, mais uma vez pela oportunidade. Para mim é uma satisfação enorme poder estar tendo esse momentinho aqui de poder compartilhar. Também aprendo muito, né? Eu não só compartilho, como também aprendo muito com vocês. E conte comigo, estou à disposição. Para quem quiser ver, eu trago muitos assuntos também no meu perfil no Instagram, que é @julianemelo. Então, me sigam lá, que vocês também vão estar antenados com algumas informações importantes, porque a minha especialidade é desenvolvimento de pessoas, por isso que eu foco muito, né? As aulas... Ô, Ju, passa o seu LinkedIn também. Acho que você tem um LinkedIn profissional, não tem, da sua empresa? Tenho. O LinkedIn vocês me acham como STOE, que é Stoe Consultoria. STOE Consultoria. Vocês me acham no LinkedIn lá também. Tá bom? Legal. Gente, um Obrigado, abraço. Ju. Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Ô, Cris, se quiser parar a gravação aí, que você começou, você tem que parar.